Gargalhadas de amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido que é sentido pelo coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Olá pessoal, daqui a pouco a gente recebe nossa convidada aí, a Michele. Mais um dia aqui do Dia Perfeito, mais uma live do Dia Perfeito, trazendo um pouco de conteúdo, informação, né, aprendizado, para a gente superar esses momentos, né, cada dia com mais tranquilidade. Daqui a pouco ela chega aí e eu chamo ela, a gente começa o nosso papo. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo, dá um joinha aí. Espera só a Michelle entrar, tá? Valeu, Lula! Meu irmãozinho, e aí, tudo bom? Bom dia, Mal, chegando. Já chegou, vamos convidá-la. Gargalhadas de amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz meu espírito se transformará nessa canção. Nesse balanço a vida é. Olá, Mi, bom dia. Bom dia, Dan. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Pois é, que bom te receber aqui, né, nesse canal aqui que criei para poder começar a levar um pouco mais de informação para as pessoas, né? Sobretudo, a gente vai até falar um pouco disso hoje, porque é que agora que ele saiu, né? Mas a gente vai acabar tocando nesse assunto, que é os dias de hoje, e envolve, né, o assunto que a gente vai trabalhar hoje, o campo emocional nos dias de hoje, né? Então, Mi, para a gente começar, eu quero que você se apresente para que as pessoas que estão aqui, né, te conheçam um pouco mais. O que é que você faz, qual é o seu trabalho, com o que é que você trabalha, tá? Pronto, primeiro eu queria dizer que eu estou super feliz de estar aqui, que ansiosa para poder estar falando com você e com todas as pessoas da live. Eu estou feliz também porque você é uma pessoa que eu admiro como pessoa e como profissional. Então é uma honra para mim estar na sua presença e estar participando dessa iniciativa que eu acho tão importante também. Queria agradecer a todas as pessoas que estão participando. Convoquei a família inteira para vir. Já vi que algumas pessoas entraram, nossos amigos. E para quem não me conhece,
eu sou Michele, sou psicóloga, sou personal professional e leader coach, né? Também sou especialista em gestão de pessoas, CEO da Pessim Gestão de Pessoas. Queria agradecer, já vi algumas pessoas da minha equipe, uma empresa que eu tenho assim muita satisfação e muita alegria de ter, porque a gente cuida da trajetória da vida das pessoas. Então, hoje eu trabalho também como psicóloga clínica, atendo no meu consultório, né, além do coach, e também atendo pacientes com HIV. E eu aprendo em todas essas atuações, em todos esses papéis. Sou apaixonada pelo ser humano, né? Eu tenho um amor pelo ser humano. Eu falo que eu tenho alguns amores, né? A música é um, o ser humano é outro. E preparei um bate-papo hoje pra gente, né? Algo que eu acho que a gente pode fazer mais rápido para as pessoas conseguirem acompanhar. Algumas pessoas ficaram preocupadas com o horário. E aí preparei algumas coisas que eu acho importante para a gente poder falar um pouquinho desse campo emocional nos dias. Certo. Isso é Travou. importante, né? A gente está trazendo. Oi, deu uma cortadinha aí na sua fala final aí, deu uma cortada. O seu vídeo está cortando um pouquinho para mim também. Você está me ouvindo? O pessoal está ouvindo? O pessoal, no início, estavam ouvindo, confirmaram que estavam ouvindo aí. Acho que as internets estão. Mas vamos lá, vamos seguir que vai melhorando. Bom, Você está me ouvindo? tô Você está me sim, tô ouvindo? sim. Tô. Você me ouve? Ô, Dan, queria combinar com o pessoal que está assistindo, no que a gente for conversando. Se fizer sentido, eles escrevem assim, faz sentido para mim, Certo, tá? combinado, beleza. Viu, pessoal? Ótimo, Vamos ótimo. combinar assim, durante o nosso bate-papo. Se tem um ponto que vocês ouviram que faz sentido para vocês, aí vocês escrevem assim, faz sentido para mim, tá? Só para a gente ver como é que a gente está, como é que está indo na nossa conversa. Isso aí, vamos lá. Bom, as emoções fazem parte, são inerentes, né, à humanidade, e elas nos ajudam muito a superar, a tomar decisões, né, a desempenhar melhor algumas atividades, seja ela de sobrevivência, a necessidades básicas, necessidades sociais, o que for, elas nos ajudam, né? Saber trabalhar isso, saber entender e reconhecer suas emoções e saber utilizá-las da melhor forma, nos traz melhores desempenhos. Não é à toa que atletas de alto desempenho treinam muito o controle das emoções para competições decisivas, competições importantes, né? E a gente já vinha vendo esse cenário já há muito tempo nas melhorias. Você, na sua área, você deve perceber muito isso na questão profissional, né, as pessoas estarem se capacitando melhor e tendo esse cuidado de reconhecer as emoções. Sobretudo, a gente está num momento atípico para todos, que foi surpresa, né, e que acho que isso dá uma magnitude muito maior ainda nessa questão de ter cuidado com as emoções, né? Então, o que é que você traz hoje para a gente aqui, né? A partir desse tema do campo emocional dos dias de hoje, que é uma situação atípica, né? E que todos estamos passando e que muitos estão se reinventando. O que é que você pode trazer para a gente, Miriam? Então, quando eu penso em pandemia, quando eu penso em emoção, a primeira coisa que veio na minha cabeça, Dan, quando eu estava pensando na live, a pandemia traz um encontro consigo mesmo. Então, todos os fatores, a gente precisou ficar mais isolado, a gente teve algumas limitações no trabalho, nas relações,
a gente teve algumas limitações, inclusive de logística. Então, todas essas coisas fizeram com que a gente tivesse um encontro com nós mesmos. Como a gente lida com pressão, como a gente lida com a limitação, né? E aí a gente vê quadros de ansiedade, angústia. Como eu sou da psicanálise, geralmente a gente fala da ansiedade como angústia, mas é a mesma coisa, né? Então, a gente vai precisar olhar melhor para isso e como a gente reage diante disso, né? Porque a pandemia, ela nos chama a um lugar diferente, a sair da caixinha, né? Então, a gente já não tem tanto controle sobre as coisas, a gente está trabalhando com o imprevisível. Então, até nas empresas, né, a gente percebe que as estratégias hoje são usadas de tempos mais curtos. Por quê? Porque a pandemia, ela traz isso, né? A gente não tem tanta gerência do que está acontecendo. O Freud fala, em um dos textos dele, que 3 coisas são principais na questão do despertar da angústia ou potencializar a angústia: a natureza, o outro e as minhas questões internas, né? A natureza seria exatamente isso que está acontecendo agora. Os vírus, as catástrofes, que tem esse poder, que a gente não tem gerência, a gente não tem controle, e faz com que a gente tenha um quadro de angústia, ansiedade frente a isso. Quando ele fala dos outros, a gente vai pensar aí nas nossas relações. Então, as relações que eu estabeleço no trabalho, as relações que eu estabeleço na família, as relações diversas que eu estabeleço e toda a complexidade que tem nessas relações, porque as pessoas são diferentes, né? Principalmente quem tem uma relação, casal, namoro, casamento, a gente sabe que é uma engrenagem, né? Então, Freud fala que essas relações, elas também são causadoras de angústia. E o outro ponto, nós mesmos, que é isso que você falou, talvez do autoolhar, do autoconhecimento, como é que eu percebo as minhas emoções, né? Então, essas 3 fontes que geram mais angústias, a gente precisa ficar de olho. Hoje a pandemia, ela traz algumas incertezas e às vezes a gente tem dificuldade de lidar com as incertezas, né? E nos impõe a decidir. Tá todo mundo falando assim, tem que reinventar, tem que reinventar, né? O processo de reinventar, ele é um processo desafiador, né? Sim. Ele é um processo extremamente desafiador, porque você tem que se colocar nesse lugar de eterno aprendiz. E a gente está vivendo um tempo também, Dan, eu acho que até assim, por conta de alguns movimentos que eu acho que até não são tão responsáveis de impor ao ser humano que ele tem que fazer, que ele tem que acontecer, e que ele tem que ser o melhor, e que ele tem que fazer tudo perfeito. E não é assim, né? Não é assim. A vida não é retilínea, a vida é curvilínea. Então, as pessoas que alcançaram sucesso, as pessoas que conseguiram continuar, elas conseguiram continuar porque resistiram a isso, né? E às vezes há uma cobrança muito grande de que a gente tem que fazer perfeito, de que a gente tem que fazer tudo na hora que tem que fazer, e às vezes não. Às vezes cada pessoa tem o seu tempo. Isso é uma coisa importante, porque eu vim percebendo, logo quando se instaurou o isolamento, né? E foi aquela meio que uma pressão. Eu, inclusive, eu passei por isso. Eu percebi que eu passei por isso. Aquela coisa de, e agora? Estamos em casa, mas a gente vai acontecer alguma coisa ruim com a economia, com as pessoas, e a gente precisa dar conta, e tem que dar conta, e tem que resolver, e eu tenho que aproveitar esse momento. E começou a pipocar mensagem de você tem que aproveitar, se você sair desse isolamento sem ter feito nada diferente, você não mudou, e aquela começa a assumir aquela obrigação. Eu preciso fazer, eu tenho que mudar, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser perfeito. E depois, claro, com os exercícios, com o conhecimento que eu estou falando de mim, eu comecei a
relaxar um pouco mais, calma, voltar à rotina, né? Porque a gente já vinha atropelando as coisas já desde antes, né? As pessoas já têm um certo preconceito com essa coisa de cuidado mental. Isso é normal, é comum isso, né? A pessoa vai Sim. muito ao médico fazer um check-up completo, mas esquece de fazer um check-up mental, né? De cuidar. Tem um certo É, preconceito, isso é coisa de quem tem problema, né? E isso faz com que você é, serene, volte, pense, volte à sua rotina e consiga isso. melhorar esse momento, né, de desafio. Não é isso? O Lúcio está falando aqui de uma pressão psicológica, né? Assim, em cima do que tem que fazer, do que tem que acontecer. E é importante a gente olhar para a gente e ver qual é o nosso tempo, quais são as possibilidades, porque elas são diferentes nas pessoas, né? Quase eu derrubei o copo aqui. Se fosse Faustão, ia dar aquela lírica secretária. Mas é que não, isso não dá para ver. Então, Dan, essa pressão psicológica que o Lúcio está falando, às vezes até a gente se impõe mesmo, né? Eu falo, eu vejo muito assim, algumas pessoas, a questão da comparação com outras pessoas, isso é um grande vilão, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de fazer. E quando eu respeito isso, sem me comparar, porque olha, veja, vai ter sempre alguém que estudou mais ou alguém que estudou menos do que eu. Vai ter sempre alguém que está mais gordinho ou alguém que está mais magrinho do que eu. Vai ter sempre alguém que construiu algumas coisas e eu não, mas eu vou construir algumas coisas que outra pessoa não vai construir. Então, quando a gente se compara, a gente cria para nós uma armadilha muito difícil, porque assim, o que tem que ser levado em conta é a minha história, aonde eu consegui chegar, né? Dentro da minha limitação, o que é que eu posso fazer para avançar um pouco mais? Porque se eu e honrar isso e respeitar isso, porque se eu fico me comparando, se eu fico me cobrando, eu esqueço de olhar para aquilo que é genuíno e para aquilo que é meu, né? E onde eu posso chegar? Quando eu perco esse tempo das comparações, isso só gera angústia, isso só gera ansiedade. E no campo emocional, isso faz muita diferença, principalmente agora, quando todo mundo está impondo faz, acontece e realiza, né? Então, eu percebo que chamados a olhar diferente, inclusive para nós. Tem uma frase que eu gosto de falar que é assim: seja gentil com você. Seja gentil com você, né? Porque quando a gente é assim, é, quando a gente trabalha essa gentileza em nós mesmos, algumas coisas ficam mais leves, né? Então, assim, eu me permito errar, eu me permito de vez em quando ficar cansado, eu me permito não querer fazer determinada coisa, eu me permito entender que eu sou um ser em construção. Nós todos estamos em construção. Às vezes a gente idealiza muito, né? Que a outra pessoa já está pronta, que faz e acontece. Tá todo mundo passando perrengue. Tá todo mundo, de alguma forma, tendo que vivenciar alguns desafios. Tá fazendo sentido, pessoal? O pessoal que está assistindo, tá fazendo sentido para vocês essa fala? Eu queria pedir, Dan, a gente tem algumas pessoas de alguns lugares para colocar aí de onde que está assistindo a live. Sim, é bom, legal, legal. Então, treinar a gentileza com nós mesmos é entender que nós estamos nesse processo de autoconstrução, né? Nós estamos nesse processo de autoconstrução. E isso me auxilia a viver melhor, a viver mais fluido. Ó, o pessoal de Vitória da Conquista tá aí, bacana. Então, e quando eu consigo fazer isso, as coisas de fato elas vão fluindo, porque eu respeito a minha humanidade, né? Ó, o pessoal de Vila Sim. Velha, Nápoles, bacana. Você tá onde, Dan? Você tá em Lá tem. Salvador? Você tá em Foi Salvador, né? Salvador. Foi Salvador, é. Muito Tem bem. a galera Vamos E, lá. e aí, É, quando eu. e isso é importante, justamente deixar um pouco de lado esse preconceito com o cuidado mental e olhar para si, não é isso? Aham, Né? Uma coisa que eu venho trazendo sempre aqui nas lives, que é o autoconhecimento, justamente para ter esse respeito por si mesmo, para entender
quais são as minhas limitações, até onde é que eu posso chegar, o que é que eu posso fazer. Porque eu imagino que o que eu tenho percebido é que a gente trouxe lá fora, as pessoas, algumas pessoas sempre se preocupavam em olhar o outro e correr atrás, porque fulano está lá na frente, eu preciso chegar, ele deu certo, eu tenho que dar certo. E a gente trouxe tudo isso para dentro e acabou que agora eu não tenho mais como olhar para quem está lá fora, porque a gente está em casa, a gente está se cuidando, a gente está se protegendo, e esse mundo de olhar o outro, de olhar para fora, não tá mais ao meu alcance. Então, esse é o momento de eu aproveitar, sim, massa, mas se percebendo e, como você disse, se perdoando, se cuidando, não é isso? Exatamente. E olha, você falou uma coisa interessante. O que que é dar certo? Porque vejam, o que que é dar certo? Porque aquilo que é dar certo para você pode não ser para mim. Uma amiga ontem da especialização de psicanálise, ela falou uma coisa muito, muito interessante. Ela disse assim, ó, que alegria poder dar vida ao que pulsa em nós. Isso é dar certo. Quando eu consigo olhar o que pulsa em mim, qual é o meu desejo, qual é o meu anseio, o que é sucesso para mim, e colocar isso e dar vida para isso, e colocar isso em ação. Isso também tem muito a ver com a gente estar mais equilibrado e mais sossegado, vamos dizer assim, com o nosso campo emocional. Quando eu consigo dar vida ao que pulsa dentro de mim. E isso é tão importante, porque quando eu consigo olhar o que pulsa dentro de mim, eu consigo escolher o que eu quero fazer, ou pelo menos saber um pouco do que eu quero fazer. O pessoal da minha turma, eu estou encantada com as pessoas que estão aqui de Teixeira, de Minas, viu? Gratidão mesmo por participar. Trouxe gente de longe aí, hein? Tá vendo? Tem pessoal de Itaúna, Minas Gerais, de Teixeira, bacana poder estar Legal. disputando isso com Sejam você. todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui, viu? E a Andréa do Rio, uma profissional que faz um trabalho fantástico também. E aí, Dan, quando eu consigo dar voz ao que pulsa em mim, isso me deixa emocionalmente melhor também. E isso é tão sério e isso é tão importante que quando eu respeito o que está dentro de mim, eu consigo dizer não também. Para algumas coisas que não me fazem bem, para algumas coisas que às vezes eu me coloco para fazer sem poder. Quantas pessoas têm dificuldade de dizer não, né? E desrespeitam a si mesmo, porque às vezes não tem nem condições de fazer e se expõe a algo que vai dar tanta pressão que vai causar algumas questões emocionais, aumento de angústia. Nádia, uma querida lá de Vitória da Conquista, também está dando um oi pra gente. Então, o olhar para dentro e aquilo que move e aquilo que nos faz ser desejante, qual é o nosso desejo, é extremamente importante para a gente poder conseguir viver com mais congruência com aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço e aquilo que eu pratico. Então, essa congruência é extremamente importante. Lúcio está falando do ajuste de ser, de uma forma geral, gerar um tipo de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Quais equipamentos, Lúcio? Me conta aí. Vai poder entender. Explique Esses melhor esses equipamentos equipamentos aí. psíquicos, né, Dan, que acontecem. Então, quando a Um gente está equipamento falando importante que a gente precisa estar cuidando, que ele fala, é o nosso cérebro, né? do Que é um emocional, computador. Ele é emocional. um computador bio, né? Cortou Que um faz pouquinho. com que tudo isso funcione da melhor forma, né? Biocomputacional que faz com que tudo isso funcione, com que tudo isso possa fazer acontecer, né? E quando a gente fala de campo emocional, é importante também a gente dizer algumas coisas assim, ó. Tem algo que é do cognitivo, né? Então, tem algo que a gente pode olhar de forma mais rasa, né? Então, assim, mas tem coisas que estão mais profundas. E às vezes, Dan, eu preciso de um auxílio profissional para ouvir isso.
né? Então, tem coisa, porque eu acho importante falar isso também, até para a gente quebrar esse mito que está em cima, assim, dos profissionais PCs, né? Então, tem muita gente que acha que procurar um profissional PC, ou você está doido, ou já não tem mais jeito, e não é necessariamente isso. A gente está vendo agora, com o evento da pandemia, o quão importante, quanto está tendo visibilidade as questões emocionais. Elas fazem parte do ser humano, mas por muito tempo, esses profissionais, eles ficaram à margem no sentido assim, ia para o psicólogo que já tinha passado por todo mundo, né? E aí, como se não tivesse mais jeito, e aí ia para um profissional. Então, o campo emocional tem coisas que eu preciso, sim, de um profissional mais especializado, porque são coisas que estão mais enraizadas, né? São coisas que eu preciso olhar melhor. São coisas que, às vezes, eu preciso levar para o divã mesmo, ou para algum outro profissional da área, para me auxiliar a resolver aquilo. E não tem problema nenhum, não é? Não tem problema nenhum. Eu imagino que esse momento seja um momento para poder trabalhar essa mudança de visão, porque quando o mundo estava sem o isolamento, dentro da própria rotina, tudo atropelado, eu tinha que fazer tudo, era diversão, era trabalho, era casa, era ir lavar e sair, e festa, e tudo, né? Você se atropela e nisso você vai sempre empurrando para o lado essa questão emocional, essa questão de se preocupar, como eu falei antes, de fazer um check-up mental, de procurar a melhoria, né? Tudo bem, você estava naquela tribulação, naquela agonia, isso deixa de lado. Mas agora que você está em casa e trouxe tudo isso para dentro de casa, isso vai efervescer mais. Então, eu acredito que é importante esse momento agora, justamente para se deixa um pouco de lado esse preconceito, essa visão, né, desse profissional, e pensa que é o momento de você melhorar, já que você busca tanto dar certo e está sendo bombardeado com informações o tempo todo de aproveita a pandemia para aprender, para ter conhecimento, para estudar, para ser melhor, para sair melhor dessa. Aproveita então esse momento, procura um profissional também, né? Se você não está conseguindo, se você não tem conhecimento, pede ajuda de um profissional, né, da área para poder te dar um norte, pelo menos como é que você pode mudar a sua rotina, por onde você começar, né? Como olhar para dentro, não é isso, Mi? E é um desafio mesmo, né? A gente percebe também, assim, onde é que está indo, né? Onde é que a pandemia está levando. A gente vê, Dan, uma dificuldade, às vezes, com relação com a alimentação, né? Então, eu tenho uma amiga que fala assim, não mastigue seus problemas, não mastigue sua... A gente tem percebido, né, esses eventos mesmo de pessoas que estão depositando isso na alimentação, né, um aumento de angústia, um aumento de ansiedade. Então, a gente precisa ter cuidado também, como é que eu estou lidando para resolver de alguma forma esses sentimentos que me invadem, né, no meu campo emocional nesse evento da pandemia. Então, a gente precisa ter cuidado. Tem uma amiga, Mariana Terra, ela faz um trabalho super bacana. Eu acho que se a gente pudesse perguntar para ela, Mari, o que é que a gente faz? Como é que eu faço com tudo isso? Ela ia dizer, respira. Parece irritantemente óbvio, né? Mas ela ia dizer, respira. A gente precisa, é importante que a gente ache uma forma de lidar melhor com isso. Mas, assim, cada um vai perceber o que é melhor para si, né? Então, a forma de um não é a forma de outro. Mas aí eu posso o quê? Tentar melhorar um pouco minha alimentação, mas às vezes é uma coisa de cada vez, não se impor mudar tudo de uma vez, mas eu tenho que prestar atenção se eu não estou descontando tudo isso na alimentação, que é muito comum isso acontecer. A questão do autocuidado, veja, Dan, o grupo de risco que a gente tanto fala, na sua maioria, ela reflete doenças que falam da falta de autocuidado.
por alimentação ou por cuidado do corpo. Então, a pandemia também traz um pouco disso. Como é que eu cuido do meu corpo? Como é que eu cuido de mim? Como é que eu cuido do meu emocional? Então, talvez, aos poucos, você entender o que não está congruente com o seu desejo. Né? É a forma que você está trabalhando, é a forma que você está cuidando do seu corpo, o que não está congruente com aquilo que pulsa em você, mas que não está acontecendo na prática. E aí eu vou achando jeitos. Tem pessoas que é meditação, o Moredson está comentando aí, a Mariana, ele fez um trabalho, né? A Mariana fala muito disso. Então, às vezes é meditação, às vezes é melhorar a alimentação, às vezes é cuidar da família de uma outra forma, às vezes é se permitir fazer algo para você, às vezes é aprender alguma coisa nova. E aí eu vou achando aquilo que tem uma congruência para mim, para eu poder lidar com isso tudo e viver com um pouco mais de tranquilidade. E viver com um pouco mais... Suportar melhor isso tudo que está acontecendo. Porque a gente tem que suportar mesmo. Não tem para onde correr. Passar né? por isso. Então, achar alguma coisa que possa aliviar e dar mais congruência àquilo que eu desejo, àquilo que eu sinto e àquilo que eu faço. Eu tenho percebido muita gente ainda na fase da negação disso aí, né? De achar que é bobagem, que não tá acontecendo nada, né? Mas é fato, como você falou, está acontecendo para todo mundo, está todo mundo passando por isso, né? E é justamente esse reconhecimento do eu, né? Conhecer o eu, me entender, né? Que vai auxiliar justamente a suportar isso. Porque, como você disse, tem que suportar, vai passar por isso, todo mundo vai passar por isso, né? Uns melhor, outros com mais dificuldade. E o que a gente precisa entender é que é normal, é legal, vai ter dificuldade, vai ter. Porque aí você vai ter que se olhar, né? Se eu estou tendo dificuldade, o que é que eu posso fazer, né? Eu acho que alguém perguntou nesse instante aí se teríamos sequelas. Eu acho que uma coisa depois da pandemia, né? Eu acho que acho que a melhor coisa que aconteceu com esse isolamento é forçar as pessoas a entenderem que tudo depende dela própria, né? O que vai acontecer comigo vai depender de como eu vou lidar com isso, de como eu vou suportar isso, como eu vou enfrentar isso. Então, eu parei de olhar para o outro, eu parei de olhar para o mundo. De certa forma, até uma coisa que eu percebi engraçada. Acabaram-se como é que chama? As selfies. Acabaram-se as selfies. As pessoas não tem mais para quem mostrar. Não tem mais o mundo lá fora para mostrar, né? Então, essa que é a verdadeira, acho que uma das melhores coisas, que eu acho que tem mais, mas uma das melhores coisas desse momento que está acontecendo, dessa pandemia, do isolamento, é justamente isso. As pessoas estão começando a realmente entender, né, na pele agora, sentindo que a gente falava, e às vezes, isso é bobagem, isso é o preconceito normal, é a crença dela, e está tudo bem. Mas agora estamos sendo realmente forçados a perceber isso, né? Perceber que depende de mim. E como eu vou suportar isso, como eu vou sair disso, é que eu vou encontrar, descobrindo, reconhecendo o eu, né? Tanto que você vê que tem gente aí que, nessa de reinventar, está descobrindo que sabia fazer coisas que não imaginava e está dando certo. Né? Ontem eu estava ouvindo no rádio um motorista de aplicativo que o cara montou um restaurante e hoje ele está, na pandemia, ele está indo muito bem, ele disse que está melhor do que quando o mundo estava normal e ele dirigia, né? E por quê? Porque ele foi forçado a descobrir o eu e descobriu uma coisa boa, né? E tem uma série de pessoas fazendo isso. Claro. Né? E aí, Dan,
a gente também não pode associar a pandemia só a palavra angústia, ansiedade, ao ter que suportar. Tem muita coisa emergindo da pandemia. Coisas boas, coisas positivas. Tem uma música que chama Doce Encanto da Palavra. E ela tem uma frase que ela fala assim: é pela simplicidade que tudo tem solução. E a gente percebeu um pouco disso na pandemia também, né? Coisas que eram muito burocráticas, coisas que a gente demorava para resolver, começou assim, ó, a resolver muito rápido. A minha mãe mesmo tem buffet, a gente trabalhava no formato de buffet, a gente sentou, reuniu e falou, ó, tem que mudar para delivery, porque o buffet, agora as pessoas vão parar o evento. E a gente mudou, assim, a estratégia do buffet em 2 dias. Então, tem muita coisa boa acontecendo. E aí fica, eu acho que para a gente já ir finalizando, né, Dan? Fica Sim, já tá. algumas perguntas que são importantes. O que é que eu posso tirar de bom nisso? No que é que eu estou ficando melhor nisso? Mas sempre respeitando o seu tempo, a sua forma e o seu jeito de fazer as coisas e de suportar as coisas. Mas que você continue numa eterna busca. Que você continue na busca pelo seu melhor, mas respeitando. Eu acho que isso é o mais importante. Se eu tivesse que falar, deixar algo dessa questão do campo emocional, eu falaria dessa relação com nós mesmos e o quanto a gente consegue respeitar o nosso ritmo e as nossas possibilidades, que é um exercício diário, ninguém está livre disso. Quem é profissional psi, quem é profissional da engenharia, todo ser humano está nesse trabalho diário de ser gentil e de respeitar a sua autoconstrução. Então, na pandemia, ao invés também só de falar de angústia, de ansiedade, outras palavras também estão sendo usadas. A simplicidade de resolver as coisas, a cooperação, valorizar coisas que a gente não valorizava antes, a questão do abraço, a questão do contato. Veja, tem gente inventando roupa para abraçar, não é? Algumas reportagens trazem gente inventando roupa para poder abraçar. Então, esse novo normal que as pessoas estão falando vai deixar também um legado de muita coisa boa e de muita transformação boa que está acontecendo. E aí, Dan, falando da valorização do que importa e falando da importância, a pandemia também trouxe algo muito significativo para a gente, que é a capacidade de mudança, não é? Isso. A capacidade que eu tenho de mudar, de reinventar, de olhar para o novo, de ser um eterno aprendiz. E eu me lembrei, e aí, Dan, eu queria ir finalizando a minha fala, de um curso que a gente fez com Cal Mascarenhas, que é um estudioso, um cara fantástico. Eu vou tirar desse livro aqui, ó, Mudando para Melhor, dele. Deixa eu mandar um beijo para minha cunhada que está na live também. Eu quebro paradigma. Todas as minhas amigas estão aí. Eu falei, vai lá todo mundo para assistir nossa live. Minha família, minha tia está aí. Queria agradecer. E para finalizar minha fala, ele tem um texto pequeno que fala sobre mudança e desapego, que eu acho que tem umas passagens importantíssimas. E se você me permitir, eu queria finalizar minha fala com os textos dele. Pode falar, com certeza. Você tá ouvindo essa musiquinha? Tá? Tem muita gente aí que vai lembrar dessa música, hein? Tem muita gente aí na live que vai nossa lembrar amiga, muito dessa beijo. música. Lid, eu lembro muito de você nesse poema, Lid. Queria que vocês dessem uma respirada aí de onde você está para poder ouvir um pouco desse poema. Abro mão da estabilidade estéril que me impede de crescer. Abro mão da rigidez que me convida a ser sempre a mesma coisa. Abro mão da acomodação preguiçosa que traz segurança e, ao mesmo tempo, cristaliza as ações heróicas que minha alma quer realizar. Minha vida segue feliz, pois sei deixar uma margem e partir para outra. Vou baixar aqui um pouquinho. Minha vida segue feliz, porque sei quando é chegado o momento de fechar um capítulo em minha história.
Minha vida é feliz, pois agradeço a tudo que já me chegou pela contribuição que trouxe. E com o peito cheio de paz, despeço-me, abrindo assim espaço para novas experiências. Não retenho, não enclausuro, nem me apodero daquilo ou daqueles que chegam à minha vida. Apenas cresço com tudo e todos. E deixo ir, quando já cumpriram o seu papel em minha companhia, se assim for importante. Não lamento, não me revolto, nem me apavoro com as partidas necessárias. Apenas reconheço o que sinto para em seguida deixar ir, abrindo espaço para o que vai chegar. Portanto, deixo ir. Sou feliz em ver que o momento de construção sempre aparece depois do momento de destruição. Sou feliz por saber que sou uno com o fluxo da vida. Com reverência, deixo ir o que é velho para abraçar o novo em minha vida. E assim, eu cresço, eu mudo, eu me reconheço e deixo ir. Que lindo isso, viu? Não é? Fantástico, muito, muito providencial para esse momento, né? Que bom que você trouxe isso para a gente. Eu fico feliz, né, de você estar aqui abrilhantando esse momento, né? Isso também é um momento novo para mim. Eu estou começando agora, né, também nesse momento de estar se reconhecendo, né, e trazendo todo o conhecimento que eu venho adquirindo há muito tempo e que eu precisava passar isso de alguma forma. E como o meio físico, né, a presença para poder dar palestra, treinamentos, cursos, ficou escasso, então o jeito é esse, e está aí, né? Se reinventar, se reconhecer, né? Eu reconheci meus medos dessa lentezinha aqui, isso aqui me dava um medo incrível, e eu reconheci isso aí, né? É como eu falei desde o início, reconhecer nossas emoções, entender como elas vão funcionar a partir de agora, né? Sobretudo nessa situação, nesse hoje que a gente está vivendo. E, como você disse, deixar fluir, deixar acontecer, reconhecer e deixar acontecer. Eu acho que a palavra que a gente pode definir esse dia de hoje aqui, esse dia perfeito, é justamente o que você falou de se perdoar, né? Se perdoar, se entender, né? Entender seus limites, né? Que isso é o pontapé inicial, né? Para reconhecer o seu eu e poder enfrentar qualquer momento e prestar atenção nas oportunidades, nas coisas boas que podem surgir, né? Isso, deixar passar, deixar fluir. Tá bom? Aí, né? Quero agradecer. Então, queria agradecer a oportunidade, Dan, de estar aqui. Fiquei muito emocionada. Esse poema é um poema que me emociona muito, porque como é difícil às vezes a gente deixar ir, né? Então, o meu desejo para as pessoas que estão aqui, queria agradecer a todas as minhas amigas, família, as pessoas que apareceram para prestigiar, te parabenizar pela iniciativa. Eu conheço a sua história, sei da sua luta. Queria te parabenizar pela coragem de você vivenciar seus medos e tirar aquilo que pulsa em você e dar vida. Você está dando vida para isso, né? Mandar um beijo pro meu namorado que está na live também, senão depois ele briga comigo. E perguntar para as pessoas... senão ele briga comigo. Minha cunhada Thaís não briga comigo. Minha família, Dani, minha prima, minhas amigas que eu amo. E eu queria pedir para as pessoas agora, nesse finalzinho da live, deixar aí o que leva dessa live hoje. Se tivesse uma palavra, o que está levando dessa live de hoje? O que está levando desse momento? Gentilmente, quem quiser contribuir, né? Por que foi bom? Por que valeu a pena participar? Deixar aí pra gente. Tá? Dan, beijo, gratidão, espero ter contribuído. Eu que agradeço, quero agradecer também a presença de todos vocês, né, que estiveram aqui. Eu ainda não estou conseguindo acompanhar, como Michelle já está craque, ela acompanha, ela tem o raciocínio e acompanha aí todo mundo que está subindo. Eu ainda estou
treinando, ensaiando isso aqui, viu? Em breve eu vou conseguir acompanhar todos vocês. Mas eu vi aqui que muita gente, muitos amigos, a família aqui participando, né? E gratidão a todos vocês, certo? Tenham uma excelente semana, né? E vamos até a próxima. Sempre reconhecendo o seu eu, buscando, né? Buscando o seu autoconhecimento, para se tornar pessoas melhores. E é assim que a gente vai transformar o mundo em um Olha, mundo melhor. que bacana. Ó, a Lidy colocou que já começa a semana bem, ouvindo a gente. Leila contribuiu com a palavra superação, né? Só de ouvir isso, só de ler isso. Eterno aprendiz, Moredson foi meu coach. Moredson é uma pessoa de uma capacidade de se reinventar e mudar incrível. Eu saí uma profissional e uma pessoa muito melhor do processo do Moredson. Lúcio, um cara do esporte que também tem uma missão aí com a coisa do esporte, está falando de energia positiva. Que bacana. A gente ganha o dia Legal. também, né, Dan? Faz o seguinte, o pessoal que está deixando essas mensagens aqui, vai lá no Instagram, deixa as mensagens lá no post também, né? Porque Isso. fica gravado lá, né? Que aqui as mensagens não ficam, e lá fica gravado, né? Até mesmo para a gente compartilhar, né? Isso que você falou, tem pessoas aqui que se reinventam, que têm a capacidade de se reinventar, pessoas que trabalham com esporte, eu também trabalho com esportes, né? Trabalho com atletas para melhorar o desempenho. Então, assim, temos aqui, ó, a presença do meu sensei aqui, que estava aqui semana passada, o Djalma está aí também. Então, deixa essas mensagens lá, que aí a gente consegue compartilhar isso para mais pessoas. Tá bom? Muito bom. Beijo, Então, pessoal. um Até bom mais. dia, Tchau, tchau. Dan. Até mais, pessoal. A Dan Lídio tá pedindo para gravar no IGTV, viu? Aí você atende, porque ela manda, a gente atende. Ronaldo, meu Valeu. querido amigo também. Um beijo, tchau.